com a nossa reportagem aqui no Jornal da Manhã. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um apelo pela aprovação da reforma tributária no Senado durante um evento com empresários. O apelo teve eco, porque na CCJ passou e a previsão de votar no plenário na quinta foi antecipada para hoje, quarta-feira. E o que é que Fernando Haddad disse? Qual foi o argumento que ele usou que parece ter tocado o coraçãozinho de cada senador lá em Brasília? Hein, Soraya? Bom dia. Essa é a impressão mesmo, Colombo. Muito bom dia para você também, para a Lívia, bom dia a todos. Como você bem disse, enquanto os senadores discutiam o texto na comissão, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participava de um evento em Brasília, uma plateia de mais de 300 empresários e líderes também do setor privado, fazendo esse apelo para a aprovação da reforma tributária, que, segundo ele, então, é a pedra angular do desenvolvimento brasileiro. Ele praticamente conclamou ali os presentes que, se pudessem, ligassem para os senadores para que pudessem sensibilizá-los para a relevância da proposta. Haddad pediu ainda que essa discussão em cima da reforma tributária não seja contaminada pela polarização política. Segundo ele, a aprovação da reforma não traz relação entre os conflitos entre governo e também a oposição. Vamos ouvir um trecho da fala do ministro, então, da Fazenda, Fernando Haddad, durante esse evento em Brasília. Se alguém aqui conhece um senador, não perca a oportunidade de dar um telefonema para esse senador hoje e fazer um apelo. Não se trata de governo e oposição, não se trata de PT e PL, não se trata disso. Uma coisa que é geracional, que vai produzir por décadas os efeitos, não pode ser objeto de polarização política nesse nível que está se propondo. Não se fecha a questão contra uma reforma tributária. Faça um apelo para o senador da sua relação. Diga para ele colocar a disputa partidária de lado hoje e colocar os interesses do país em primeiro lugar. O ministro da Fazenda ainda citou um anseio de 40 anos do país, de colocar o Brasil como um dos mais modernos sistemas tributários do mundo, dizendo ser inaceitável que o país, então, que é a 9ª economia do mundo, ocupe uma posição vergonhosa no ranking de sistemas tributários. Portanto, nessa terça-feira foi aprovado o requerimento no calendário especial para aprovação da PEC. Com isso, a proposta agora será votada pelo plenário no Senado em 2 turnos, num mesmo dia. Portanto, na data de hoje deve ser voltada ali a partir das 2h da tarde. Colombo e Lívia. Soraya Lawande conversando com a gente ao vivo, direto de São Paulo. Descobrimos, então, qual foi o argumento do ministro da Fazenda. Ligue para um senador. Vamos ouvir a Amanda Klein e o Cristiano Beraldo hoje com a gente aqui no Jornal da Manhã. Amanda, bom dia. Faz sentido esse argumento usado pelo ministro da Fazenda? Não é PT-PL, não é Lula e oposição, é uma reforma de Estado? Foi isso o que tocou o coração peludo dos senadores e das senadoras lá em Brasília? Colombo, tenho para mim que foi algo nos bastidores, muita articulação feita nos últimos dias em torno da reforma tributária. Primeiro, bom dia a você, ao Beraldo, que eu não vejo faz tempo, prazer em estar com você de novo, Beraldo debatendo, a Lívia e a nossa audiência, claro, da Jovem Pan. Olha, o presidente Lula entrou definitivamente em cena na segunda-feira, ele antecipou uma reunião com senadores que estava marcada para durante a semana, chamou-os ao Palácio do Planalto na segunda, teve uma reunião com os líderes da base aliada, com senadores próximos a ele e cobrou a aprovação da reforma tributária, sempre vendendo como uma reforma do Estado, uma reforma para o país. É a reforma perfeita? Não, não é, está longe de ser. Mas até segundo economistas, e a gente tem visto anúncios nos últimos dias nos jornais, é uma reforma que interessa ao setor produtivo. E essa é a leitura de vários senadores. Interessa por quê? Por causa da simplificação de impostos, e por mais que você tenha um IVA provavelmente muito alto, em torno de 27,5%, já admitido pela Fazenda, seria o mais alto do mundo, você ganha por outro lado, com a simplificação, com a diminuição da litigância tributária, dos processos judiciais. De novo, está longe de ser a perfeita, mas é melhor do que o sistema que temos hoje, que temos o pandemônio tributário. Seria muito ruim para o país, depois de ver essa reforma que tramita há mais de 40 anos, em várias versões, na Câmara e no Senado, morrer na praia depois de uma votação estrondosa favorável
favorável que teve na Câmara. Por isso, você teve essa articulação, essa reunião com Lula, em que Lula cobrou os senadores aliados, até depois de vitórias apertadas, no caso do CARF, e até de derrota, no caso da indicação do Igor Roque para a Defensoria Pública da União, e os senadores finalmente se mobilizaram. Tanto que a gente já viu um indicativo desse placar elástico ontem na CCJ. Foram 20 votos favoráveis a 6. E os únicos 6 que votaram contra a reforma tributária são senadores muito identificados com a oposição. Portanto, passou na Câmara com uma votação muito robusta, deve passar no Senado. Ontem eu falei com líderes governistas, todos me deram um placar em torno de 53 a 55 votos favoráveis, e o sinal de que a reforma será colocada em votação já hoje é um indicativo de que será aprovado, porque é lógico que você só põe para votar um projeto que você sabe que vai ser aprovado. E no entorno Rodrigo Pacheco, tem alguns ainda mais otimistas falando em 60 votos. Não sei se chega a tudo isso, porque a oposição tem cerca ali de 30, 32 votos, mas é muito provável que chegue a algo como o governo estima. Mais de 50 votos, são necessários 49, é uma PEC, né? Então é uma votação não tão confortável assim, mas tudo indica que a tributária será aprovada hoje, porque tem muita pressão do setor produtivo. E aí sim, nesse caso, é uma reforma de país, é uma reforma de Estado e suprapartidária, não tem a ver com ideologia, não tem a ver com partido A ou partido B. E suas contas, Beraldo, como estão para a aprovação ou não dessa reforma tributária em plenário? A Amanda até citou aí os votos da oposição, você mais específica que foram contra, apenas 6. União Brasil, Podemos, Novo e 3 do PL. Gostando ou não, os argumentos de Haddad funcionaram. Bom dia, Lívia. Bom dia, Colombo. Bom dia, Amanda. Prazer estar aqui novamente com você. Bom dia, nossa audiência. Olha, é interessante essa fala do ministro Fernando Haddad, porque, primeiro, esse apelo aos empresários me sugere uma lembrança daquele aluno que pede para os pais ligarem para o professor pedindo para ajudar na prova. Porque se o ministro da Fazenda está colocando nesses termos o tipo de apelo que ele fez aos empresários, é porque realmente está faltando argumento e articulação política. Isso não é papel dos empresários, até porque os empresários estão ligando para os senadores, mas estão ligando para pedir que os seus setores tenham algum tipo de alívio, algum tipo de benefício nessa reforma tributária. E a gente está vendo a quantidade de emendas que estão sendo feitas em relação à proposta enviada pela Câmara, que vai ali beneficiando determinados setores. E, por outro lado, a gente acompanha esse trâmite aí. Realmente não é uma reforma de governo, até porque ela vai entrar em vigência lá para frente, que não se sabe quem será o presidente naquele momento. É uma reforma do Estado, mas ela não é uma reforma suficiente. A gente precisa dar um novo significado à máquina pública brasileira. Simplificar o recolhimento de impostos é essencial. Afinal de contas, nesse aspecto, o Brasil ainda vive lá em tempos jurássicos. Você preencher uma DARF hoje para recolhimento de qualquer imposto é um absurdo, até porque a gente sabe que a Receita já tem todas as informações sobre a nossa vida. Quer dizer, é feito de propósito, para induzir ao erro. E aí a gente precisa rever o papel da Receita Federal. O que esse corpo imenso, muito qualificado em grande parte, está fazendo. E ele não pode, a Receita Federal não pode continuar atuando contra o contribuinte. Tem que atuar a favor do contribuinte, porque quando o contribuinte está num ambiente mais previsível, mais seguro, mais estável, o Brasil vai conseguir produzir mais e ser mais eficiente.